Bem-vindos ao canal A Hora do Lobisomem. Meu nome é Feliciano. No vídeo de hoje, teremos os causos do seu Marcelino. Seu Marcelino, por anos, foi vigia e coveiro do cemitério Saudade, aqui em Limeira, na cidade onde nós moramos. Em 2020 foi feito um especial com os causos dele. E nós acabamos formando uma amizade, por ser um senhor muito simples e de grande coração. Infelizmente, o seu Marcelino acabou falecendo no início dessa semana. Então eu trouxe novamente os causos dele como homenagem. E também o filho dele, o Joab, conseguiu coletar alguns depoimentos do pessoal do cemitério. Fiquem agora com os causos do seu Marcelino e no final acompanhem os depoimentos. Trabalhei de vigia em um cemitério. Confesso para você que nesses anos a maioria foi de ver coisas estranhas e negócios sem explicação. Eu já vi vulto, já vi mulher de branco, já vi gritos, já vi gente chamando meu nome e quando eu saía para fora não tinha ninguém. Já vi vulto passando perto da porta e quando eu abri a porta simplesmente não tinha ninguém, que eu vou falar para vocês. Meu nome é Marcelino. Vou lhes contar alguns relatos de quando fui coveiro e vigia de cemitério. Comecei a trabalhar de coveiro no cemitério Saudade, na cidade de Limeira. Naquela época, estavam faltando vigias, principalmente no período noturno. Então foi-me oferecido um bico de vigia noturno. Eu trabalharia de coveiro durante o dia, até a tarde, descansaria um pouco e retornaria para trabalhar das 10 às 6 da manhã. Vários acontecimentos sobrenaturais aconteceram comigo. No começo, eu ficava muito amedrontado. Tinha medo mesmo, não tenho vergonha de confessar. Mas com o longo dos anos, o tempo foi passando e fui me acostumando. Já há alguns dias, já estava trabalhando de vigia. Naquele tempo, as pessoas não faziam muito velórios no cemitério. As pessoas faziam em suas casas, mas um ou outro, principalmente de famílias ricas que tinham mais dinheiro, sempre eram feitas no cemitério. Após um velório, que se encerrou por volta de meia-noite, coloquei uma cadeira e fiquei sentado na frente da sala do cemitério. Esta sala ficava fechada, pois naquela época não é igual hoje que você vai nos velórios e vem LEDs, lâmpadas falsas, castiçais de plástico ou de material fraco. As coisas eram de ouro, prata, eram coisas caras. Era por volta de 2 horas da manhã. Eu estava sentado na cadeira, olhando para o cemitério, quando ao longe vi que uma pessoa começou a caminhar na escuridão. Achei estranho, falei, será que já vai ter um ladrão? Será o primeiro que irei enfrentar aqui no cemitério? Essa pessoa continuou a caminhar e veio próximo das luzes. Reparei que era uma mulher. Então fui até a sua direção e disse, Senhora, a senhora não pode ficar aqui. O expediente do cemitério se encerra às 7 horas da noite. Só podem entrar as pessoas que vêm para o velório. Ela veio bem devagar, então me disse, Olá, meu senhor. Sempre o vejo por aqui. Ela estava bem vestida. Parecia uma senhora que tinha dinheiro. Era muito elegante. Então ela continuou me dizendo, O vejo durante o dia e senti vontade de dizer um oi. Então disse a ela, Senhora, já passou do horário. A senhora não tem medo de ficar aqui no cemitério? Infelizmente terei que pedir para que a senhora saia. Sair? Eu estou aqui faz 10 anos. Simplesmente vim me apresentar, porque vejo o senhor limpando meu túmulo. E você, por sinal, sempre o deixa bem limpinho. Isso muito me agrada. Quando ela me disse isso, eu não vi mais nada, desmaiei. Caí desmaiado de medo. Acreditem, desmaiei mesmo, não tenho vergonha de admitir isso. Quando acordei, já havia passado algumas horas.
Corri, sentei novamente na cadeira e fiquei orando a noite toda. De manhã, fui no cruzeiro do cemitério e acendi uma vela em intenção a essa senhora. Eu acho que ela estava precisando descansar. Já haviam-se passado alguns anos. Eu já estava bem adequado ao cemitério. Até os acontecimentos sobrenaturais já não eram estranhos para mim. Em quase final de turno, por volta de 5 horas da manhã, uma senhora me chama no portão. Fui até ela e expliquei: Senhora, o funcionamento do cemitério se inicia às 7 horas e se encerra às 19 horas. Eu não posso abrir o portão antes. Então ela me disse: Senhor Coveiro, desculpe incomodá-lo. Meu filho está passando por problemas espirituais. Fui até uma senhora pedir ajuda. Ela mesma me pediu para acender umas velas no cruzeiro. Pensei, já era por volta de 20 para 6. Ah, senhora, pode entrar. Se for rápido, pode fazer. Eu entendo. Ela entrou, se dirigiu até o cruzeiro do cemitério e ficou por lá. Fui, sentei na minha cadeira e fiquei observando. Mas algo estranho estava acontecendo ali. Ela estava ali fazendo suas orações, acendendo velas, mas eu vi uma senhora do lado dela. Uma senhora de vestido azul. Falei, ué, será que a minha mente está pregando uma peça? Ah, deve ser algum espírito maroto. Já estou acostumado com eles. Quando ela foi saindo do cemitério, perguntei a ela: Senhora, por um acaso a senhora sabe que a senhora não estava sozinha no cruzeiro, não é mesmo? Ela me olhou assustada e disse: Ah, senhor Coveiro, eu sei. Um espírito de uma mulher está em nossa casa. E a orientação que recebi foi acender uma vela e fazer uma oração antes de sair de casa. E durante o caminho, acender 7 velas até o caminho do cemitério. E ao chegar ao portão, fazer mais uma oração. E acender 7 velas no cruzeiro. Assim, a mulher ficaria no cruzeiro. Infelizmente, não conseguimos fazê-la seguir a luz. Então, este é o único jeito do meu filho voltar a ter paz e ficar livre desta mulher. Naquele momento percebi. Eu tenho tendência para ver algumas coisas. Ou talvez o processo de trabalhar no cemitério, mexer com os corpos, cuidar dos túmulos e trabalhar à noite me fez abrir esse lado espiritual. Esse relato foi uma colega de trabalho que me contou, a moça que lavava os túmulos, Jaqueline. Um dia ela me chamou e disse: Eu vi uma mulher naquele túmulo. Ela apontava para o jazigo. Ela estava descorada e olhou para mim, então me contou. Eu estava lavando alguns túmulos, então fui almoçar. Terminei de comer, fui lá dentro, peguei um cafezinho e vim para a porta. Quando olhei, ela estava ali sentada, ali naquele túmulo. Então, fui até lá e puxei o papo. Bom dia, senhora. Um dia quente, não? E ela continuou olhando para o túmulo do lado e não disse nada. Então disse a ela: Bom, vou na cozinha, a senhora aceita um café? E ela me respondeu que sim, com a cabeça. Fui na cozinha e peguei um café. Quando voltei, ela já não estava mais lá. Então passou, voltei ao trabalho e quando fui limpar o túmulo onde ela estava olhando, sim, ela estava na foto daquele túmulo. Jaqueline continuou a trabalhar lá, mas deixava para que eu lavasse aquele túmulo. Detalhe: o túmulo é da mulher que contei no primeiro relato.
Eu já estava acostumado a ouvir risos, batidas, passos. Era normal para mim. Mas um dia algo aconteceu. Era uma noite bem fria, fria mesmo. Noite de neblina. Eu estava bem agasalhado, sentado em minha cadeira. Eu comecei a olhar para uma árvore no fundo do cemitério. É uma árvore grande. Reparei 2 olhos que brilhavam na escuridão. Então pensei, ai, meu Deus, mais uma criatura da noite que vai me atormentar. Aquilo se movimentava no meio da árvore, para lá, para cá, para lá, para cá. Então tive coragem e até um pouco de curiosidade e fui ver. Fui iluminando com a lanterna. Quando iluminei a árvore, eu vi uma mulher com o rosto deformado. Os olhos dela eram vermelhos, ela era horrível. Ela vestia como se fosse um capuz preto. Parecia uma mortalha, como os antigos dizem. Era muito horrível. Ela olhava para mim e pulava, de galho em galho, e ria, gargalhava, ria. Comecei a orar uma oração e repreender aquilo. Quanto mais eu orava, mais aquilo ria. E do nada, aquilo virou fumaça. Aquela coisa, aquele monstro, aquela mulher deformada sumiu. E outra noite, após um outro velório, reparei que um rapaz adentrou no cemitério e ficou sentado em um dos bancos próximo à administração. Então fui conversar com ele. Rapaz, tudo bem? Está meio quieto? Algum problema? Ah, seu vigia, eu tenho um problema sim, mas hoje eu teria que ficar aqui no cemitério por alguns minutos. Então disse a ele, não tem problema. Pode ficar até o horário de fechar. É até a meia-noite. Após a meia-noite, somente quem fica no velório. Você está acompanhando o velório? Não, seu vigia, não estou acompanhando o velório. Fui fazer meus afazeres. Então vi que por volta das 10 horas ele ainda estava lá. Então questionei, rapaz, o que faz aqui? Ele nem me respondeu. Ele correu direto para o fundo do cemitério. Então eu corri atrás dele. Eu não conseguia achá-lo, então procurei e de repente comecei a ouvir gritos. Gritos de dor, de agonia. Socorro! Ai, que dor, meu Deus! Está doendo! Meu Deus, que penitência! Por que faz isso comigo, meu Deus? Segui os barulhos e encontrei o rapaz se retorcendo no chão, arrancando as roupas, ficando nu. Então perguntei, rapaz, o que é isso? Quando ele me olhou, já não era o rosto daquele rapaz. Era um rosto deformado, foi crescendo um focinho. Ele começou a ficar com os olhos amarelos. Ah, nem terminei de ver. Corri e me tranquei na sala do velório. Algumas pessoas que estavam lá questionaram, o que foi, vigia? Está assustado? Então respondi a elas, mais um ser do cemitério. Pude ver ao longe aquele vulto preto que subiu no muro e pulou para a rua. No cemitério Saudade também já passou um lobisomem. Já era nos anos 90. Uma família velava o corpo de uma menina que morreu em um acidente automobilístico. Ela foi atropelada. Foi um velório muito comovente. Muitas pessoas ficaram emocionadas. Realmente foi bem triste. Isso já me marcou muito, pois também tenho uma menina. E como pai, acabei sentindo um pouco da dor. Na noite seguinte ao dia do enterro, estava fazendo ronda e cheguei próximo ao túmulo da menina. Aquela noite parecia ser muito triste,
Não sei o que dizer, parecia uma energia bem triste no ar. Passei pela rua do jazigo. Quando estava em uma certa direção, comecei a ouvir um barulho. Um barulho de brinquedo. Parecia aqueles brinquedos de corda que as crianças tinham antigamente. Era bem alto. Comecei a andar. Notei que o barulho vinha próximo ao túmulo da menina. Aquilo era meio estranho. Como disse a vocês, já estava me acostumando com isso. Cheguei próximo ao túmulo e o barulho parou. Isso aconteceu várias vezes durante aquele turno. Eu ouvia o barulho. Quando chegava perto, o barulho cessava. Isso durou pelo menos por 3 noites. Até que na terceira noite, aconteceu a mesma coisa. O barulho persistiu. Quando cheguei próximo ao túmulo, acreditem, eu vi a menina sentada sobre o jazigo. Estava de cabeça baixa. Ela estava com um lindo vestido branco. Aquilo me chocou. Cheguei próximo dela e disse: "Tudo bem, menina? O que faz aqui? Você tem que descansar. Aqui já não é mais seu lugar, querida." Então ela me olhou e disse: "Moço, meu palhaço, por favor. Eu não consigo ficar sem o meu palhacinho. A minha mãe me prometeu no hospital que se um dia eu fosse embora, o meu palhaço também iria comigo." Então, ela virou fumaça e desapareceu. Naquela noite ela não apareceu mais e nem ouvi mais o barulho. No outro dia, logo que cessou o turno, fui à administração do cemitério e pedi para entrar em contato com a família. Consegui o número dos pais da menina e liguei para eles. Então a mãe ficou de passar no cemitério e conversar comigo. Quando encontrei com ela, contei o que aconteceu. Disse que por mais que a dor dela fosse grande, eu não poderia deixar aquilo. Era algo que eu sentia que eu devia fazer. Então ela me disse: Sim, senhor coveiro. Ela tem um palhaço. É um palhacinho de cordas, que é muito comum as crianças terem hoje em dia. "Faça o seguinte, senhora. Eu não entendo muito dessas coisas. Acontecem muitas coisas aqui comigo nesse cemitério, por eu também ser vigia à noite. Mas o que eu falo para a senhora, tente procurar alguém que possa auxiliá-la." Ela foi embora. No dia seguinte ela retornou e me disse: O senhor tem como deixar esse palhacinho em cima do túmulo? Então fui à administração, pedi permissão para eles. Eles disseram que não poderia deixar nada que não fosse um vaso de flores. Então comentei com o administrador, e o administrador me disse o seguinte: "Marcelino, faça o seguinte, se isso dar a paz à criança, eu não acredito muito nessas coisas, mas também eu respeito. Faça o seguinte, vou arrumar um vaso grande, você coloca algumas pedras, coloca o palhaço dentro do vaso e deixa o vaso ali." Fiz isso, e a partir daquele dia, nunca mais eu vi a menina, e nunca mais ouvi aquela doce melodia do palhaço. Em uma noite bem quente, eu estava sentado em minha cadeira, minha velha e companheira cadeira. Então decidi sair para a ronda. Fui rondar o cemitério. Quando estava bem no meio do cemitério, olhei novamente para a direção da cadeira e de longe vi que alguém estava sentado nela. Então pensei novamente: tomara que hoje seja alguém vivo.
Então retornei até o local. De longe avistei que era um senhor. Era um senhor negro, com a barba e os cabelos brancos. Estava sentado em minha cadeira. Então, bem de longe, gritei: Senhor, o que o senhor faz aqui? Já passa das 2 da manhã. O senhor não pode estar aqui. Então ele me respondeu com aquela voz: Ô Zé, estou sentado aqui, Zé. Estou muito cansado. Não tem problema se ficar um pouco aqui, né, Zé? Logo notei que aquilo não era desse mundo. Era mais um ser da noite. Então olhei para ele e disse: Ah, pode ficar. Vou andar mais um pouco. Olhei novamente para o meio do cemitério e quando voltei a visão para ele já tinha sumido. Não sei se aquilo era um fantasma, um espírito ou algo assim, mas pelas características me lembrava muito ser uma entidade do candomblé. Certo dia, eu estava tirando umas ervas daninhas próximo aos túmulos. Nesse tempo, Valdemar trabalhava junto comigo. Era meu companheiro e também coveiro do cemitério. Então ele me disse: Marcelino, acorde, Marcelino, por favor, acorde. O que foi? O que está acontecendo? Juro, eu estava mexendo em uma gaveta, estava preparando aquele túmulo, que agora à tarde será feito um enterro. Acredite, saiu o menino de dentro da gaveta. O menino saiu de dentro da gaveta e riu para mim. Meu Deus do céu! Minha Nossa Senhora! Valei-me, Nossa Senhora! Meu Deus! Todos os anjos e santos! Me mostra onde é, disse a ele. Então ele me levou. Foi aqui! Foi aqui! E me mostrou. Não havia nada ali. Mas no túmulo abaixo havia realmente um menino que havia sido sepultado há mais de 12 anos. Um belo dia, uma moça me encontrou nas ruas do cemitério. Então, ela me disse: Olá, senhor coveiro, tudo bem com o senhor? Preciso contar uma coisa, o senhor não imagina o que aconteceu comigo e com a minha avózinha. O senhor sabe, né? Meu avô é falecido e todos os domingos eu e minha avó visitamos o cemitério e trazemos flores e acendemos velas. E sempre notamos que ao lado do túmulo do meu avô tem 2 senhoras. Uma senhora é mais jovem e a outra é bem velhinha. E minha avó sempre conversava com a mais jovem. O estranho é que a senhora velhinha nunca dizia nada, sempre caladinha. Achávamos um pouco estranho, mas pensamos assim que ela poderia ser doente ou muda, né? Certo dia perguntei para ela: Senhora, a senhora sempre conversa conosco, né? Aproveitando que a senhorinha saiu de perto de você, por que ela é sua? Ela é doente, coitadinha? A senhora olhou para mim, arregalou os olhos e me disse: Menina, por que você está me perguntando isso? Eu sempre vim sozinha aqui. Eu nunca vim acompanhada aqui no cemitério. Que brincadeira é esta? Bom, me calei por um momento, pois ela poderia achar que sou louca. Mas quando olhei a foto do túmulo dela, que ela estava ali, lá estava a foto da senhorinha. E eu não sou louca, pois eu e minha avó víamos aquela senhora ao lado dela. Certa manhã, uma senhora chegou onde estava limpando alguns túmulos. Então ela me disse: Senhor coveiro, por favor, por favor. Então, senhor coveiro, eu preciso da sua ajuda.
Meu filho diz que viu um homem, e esse homem o incomoda muito. Ele está com muito medo dele, e somente ele o vê. Ninguém mais vê esse homem lá na minha casa. Então, fui procurar ajuda na igreja. E uma senhora disse ser obreira lá, e me indicou essa numeração de jazido. E me orientou a acender uma vela e fazer uma oração neste local. Olhei a numeração e perguntei para ela: essa obreira da igreja, como era o nome dela? Ela disse a senhora? Sim, senhor coveiro. Ela disse que seu nome é Arlinda. Naquele momento eu gelei. Disse: essa dona Arlinda era uma senhora de cabelos longos, grisalhos, olhos claros e por acaso também não usava óculos. O senhor a conhece? Bom, conheço, ou melhor, conheci a dona Arlinda. Ela era uma frequentadora nata aqui do cemitério. Ela fazia caridade. Era uma pessoa muito boa. Só tem um probleminha, senhora. Dona Arlinda já é falecida. Faz mais de um ano. Quando eu disse isso, a mulher quase desmaiou. Ela começou a chorar, desesperada. Senhor coveiro, meu Deus. O que será que aconteceu, meu Deus? Como isso foi acontecer? Eu não tô acreditando que isso aconteceu comigo. Como eu fui falar com uma senhora que já é morta? É isso mesmo? É isso mesmo que o senhor está me dizendo? Então disse a ela: olha, senhora, pela experiência que tenho no cemitério, faça o que ela pediu. Acenda uma vela. Vou levar a senhora até lá. Não precisa nem olhar a numeração. Eu já decorei todas as ruas. Vamos lá. Fui com ela. Ela acendeu uma vela e eu também fiz uma oração junto com ela. Disse ela: às vezes Dona Arlinda pediu isso para auxiliar. Ela provavelmente também está precisando de paz, não é? É o que dizem. Depois de algumas semanas, essa senhora voltou novamente ao cemitério e me procurou, dizendo que seu filho não estava mais vendo ninguém. Ou seja, a possibilidade de Dona Arlinda ter ajudado foi grande. Mesmo depois de morta, ela ainda estava auxiliando os necessitados. Nossa, era demais, era incrível. Sabia tudo aquele cemitério, conhecia todas as sepulturas, sabia onde estava enterrado todo mundo, né? Aqui tem muitos sonhos, né? Enterrados, muitos amigos, companheiros que trabalhamos junto há muito tempo. Quando eu vim trabalhar, uma pessoa que sabia muito, e mesmo assim com a sua humildade, chegou em mim e disse: ó, o que nós vamos fazer? Eu disse: ó, o que nós vamos fazer? Eu não sei, cara, eu vim aprender, porque o senhor tem quase 27 anos aqui de cemitério, então eu vim aprender, eu não vim ensinar. Eu conheço ele pessoalmente, tenho amizade com ele, de vez em quando a gente se conversava, né? Porque infelizmente Deus o levou. Mas uma pessoa honesta, séria, entendeu? Uma pessoa de fácil acesso, de você conversar com ele. Mas toda vez que eu precisei dele, lá dentro do cemitério, ele me atendeu muito bem. Como profissional, eu conhecia bem o trabalho dele aqui no espaço, né, do cemitério. Mas muitas vezes que vim aqui, ou às vezes que eu vim aqui, falava mais como amigo. Mas o que me mostrou e me chamou a atenção foi a humildade dele saber tanto, e mesmo assim, mesmo com tanto tempo de prefeitura, né, vim se colocar à disposição. Tanto que quando eu precisava achar, principalmente os mais antigos, uns túmulos antigos que a gente precisava achar, ele vinha e já sabia onde era e sabia até o dia que foi sepultado. Então isso ele passava pra gente, né? Então ele sabia muito e não guardava para ele. Isso que eu achei muito interessante, porque ele era o nosso Google. Para falar do meu pai é fácil. Ele quebrou todas as barreiras.
Ele foi uma pessoa assim, sempre correta, sempre tentando agir o mais certo possível. Então, para falar dele, é só desse jeito, falando as coisas boas que ele fez, né? Eu gostaria de mandar um abraço a toda a família do seu Marcelino, seus amigos, em especial para o Joab, o filho dele, que contribuiu com esse vídeo, com os depoimentos coletados e com o seu próprio. Esta foi uma simples homenagem a ele. Eu fico agradecido de ter podido contar com minhas palavras suas histórias, seus causos. Obrigado a vocês também, pessoal, por terem chegado até o final do vídeo. Forte abraço e até o próximo.